Olá! Estamos começando mais uma live e dessa vez com o tema da produtividade. Vamos lá! Venham participar, porque esse é um dos temas mais importantes da liderança. É um tema que nós precisamos ter atenção total. Afinal, sem produtividade, nós não vamos a lugar nenhum. Nós não vamos sair do lugar. A gente costuma dizer bem-vinda. Nós estamos dizendo que a produtividade é um tema fundamental. Sem ele, rodando em círculos, a gente fica trabalhando e não sai do lugar. E nós precisamos realmente de entender como a produtividade é em nossa vida, como que nós podemos. Bem-vindos, Ondinha, que bom ter você conosco. Estamos começando neste minuto mais uma live e agora falando sobre produtividade. Só um minutinho, por favor. Bem-vindo, Tânia. É muito bom ter vocês conosco. Olha só, pense qual o maior problema que você enfrenta de produtividade. Tem a ver com a sua gestão de tempo, tem a ver com outros fatores. Eu não tenho tempo por causa disso. Qual é o seu maior problema de produtividade? Traz para nós. Quem quiser pode escrever, estamos começando. Com o tempo, a gente consegue fazer qualquer coisa que a gente queira na vida. Se a gente se organizar, a gente vale por 2, no mínimo. A organização é a base de tudo e ela sim vai nos levar à produtividade, ok? A gente não precisa de falar, eu preciso de um dia que tenha mais horas. Não, eu preciso tornar o meu dia mais produtivo. Se eu coloco mais horas, mas eu sou uma pessoa desorganizada, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, aquela hora a mais, aquelas horas a mais vão sumir. Então eu preciso dessa organização que vai me levar a um resultado importante. Todo líder ele precisa entender de produtividade, de gestão do tempo. Ele precisa... Bem-vindo, Horácio. Prazer em ter você conosco. Nós estamos começando mais uma live e agora falando sobre produtividade. Ok. Se a gente anda muito estressado, o que acontece? A gente vê que o Brasil é um dos países com maior índice de depressão, de estresse, de ansiedade. E isso é muito ruim, né? Os sintomas da ansiedade estão espalhados. E a gente sabe que há um excesso de trabalho que não leva a nada. Por exemplo, 1/3 das reuniões apenas é que vão trazer um resultado efetivo. Os outros 2/3 são marcados com uma pauta que às vezes não tem a ver com a necessidade do momento, não vai trazer o resultado que a gente precisa naquela hora. Então, a começar pelas reuniões, avalie o que é preciso. O Ricardo Sandler, lembram deles, virando a mesa? Lá atrás ele falava, faça reuniões em pé, né? No dia a dia da empresa, reuniões que você para e aí 5 minutinhos, 10 minutinhos para ver, fechar alguma coisa, entrar na sintonia, rever, programar. Por quê? Em pé a gente vai ser objetivo, a gente vai colocar aquilo que é mais importante, aquilo que realmente eu preciso tratar. E aí vamos ao trabalho, né? Então, muito cuidado com as reuniões longas, com o excesso de reuniões. Muito bem-vinda, Liette. Nós estamos começando a falar sobre produtividade.
E um lugar onde não tem muita produtividade são em reuniões de trabalho. Então, bem-vindo, Vitor. Nós estamos falando das reuniões de trabalho que são improdutivas, que não levam a lugar nenhum. É um excesso de reunião. E a gente sabe que 1/3 delas é que realmente vai trazer o resultado que a gente espera. Então, repense as reuniões que você faz com a sua equipe, que você faz na sua empresa. O líder, ele tem que ter claro qual é o objetivo dessa reunião, qual é a pauta que eu vou discutir. Quem precisa realmente, às vezes se reúne tanta gente e na verdade o assunto era especificamente para metade das pessoas. A mesma coisa, além do tema da reunião, em relação a e-mails. Às vezes se dispara o e-mail para um grande grupo da empresa e não é necessário. A gente só precisava deste assunto, especificamente com o departamento tal, o gerente tal, e a gente tem esse excesso de material, de informação, e aí você acaba deletando, você presta atenção a esse que está recebendo, vê que não tem a ver, aí mais o outro, e aí acaba atrapalhando como um todo, né? Então, a gente vê que o padrão de hoje, como assim, o mundo é muito acelerado, né? A gente tá correndo atrás. A gente falou que o brasileiro é um dos campeões de estresse, é também um campeão de tempo na internet, haja visto as redes sociais, né? Então, o trabalho também é excessivo. O brasileiro costuma trabalhar 12 horas por dia, então tudo é em excesso. Vem pressão para o resultado, vem estresse, vem o excesso de tarefa, excesso de reunião, excesso de e-mail. Isso aí vai trazer o problema na sua saúde, né? Síndrome de Burnout, o estresse mesmo, depressão, perda de pessoas importantes e os seus relacionamentos amorosos, com a família, com os filhos, vai perdendo, né? Eu preciso muito do meu equilíbrio entre a minha vida pessoal e profissional. Com esse equilíbrio, eu vou melhorar a cada momento a minha produtividade. Eu vou conseguir chegar ao resultado que eu quero, mas com plenitude. Bem-vinda, Mariane. Então, a gente às vezes fala assim, uma pessoa que está muito ocupada, é para ela que a gente dá uma tarefa, né? Que é aquela pessoa que está com muito tempo vago, aquela pessoa que está, né? Ela sempre vai arrumar uma desculpa. Ah, eu não posso por conta disso, eu não posso por conta daquilo. E você vai passar a tarefa para aquela pessoa que está ocupada, mas que é uma pessoa produtiva, é uma pessoa que tem foco, que tem objetivo, né? A gente até fala assim, eu preciso, para ser produtivo, priorizar, né? Eu preciso priorizar, eu preciso saber delegar, eu preciso saber dizer não para ser produtivo. Porque aí eu vou para o meu objetivo. Aquele objetivo que eu preciso, aquele objetivo que eu escolhi, né? Eu tenho clareza do meu objetivo, eu vou traçando ações para chegar lá. O que acontece? Se eu não sei dizer não, eu acabo indo naquilo que as outras pessoas me pedem, que é o objetivo dela, que é aquilo que elas estão buscando. Bem-vinda! Então, a gente acaba se perdendo. Eu preciso aprender a dizer não para ter produtividade, para seguir aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu sei que é o objetivo e que vai trazer o resultado que eu espero. Então, dessa forma, eu consigo chegar. Então, saber dizer não. A segunda coisa, saber delegar.
Porque se eu fico sobrecarregada e às vezes estou fazendo muito trabalho operacional, eu enquanto líder não estou conseguindo fazer o trabalho de gestor. Eu aí não estou conseguindo avaliar, né? O que precisa mudar, o que eu preciso investir mais, o que a empresa está buscando. Se você não fizer a gestão, né? O líder é aquele que vai influenciar, é aquele que vai desenvolver o outro, que vai fazer a gestão, né, com foco no resultado, no cliente. Então, para que ele consiga fazer essa gestão enquanto líder, ele precisa de tempo. Um tempo para refletir, para pensar, para avaliar, para analisar. Então, ele não pode estar sobrecarregado. Ele tem que aprender realmente a delegar. Você tem conseguido? Como que é para você? Traz pra gente. Você tem conseguido delegar? Você tem conseguido ficar? Bem-vindo, Tuti. Não, desculpa. É a Rose. Bem-vindo, Rose. Então, você tem conseguido delegar? Você tá ficando com aquilo que é o mais importante? Que a gente delega aquelas tarefas que não são as mais importantes. E aí eu vou fazer aquilo que é essencial. Se eu sou um gestor, eu preciso de ter esse olhar, essa visão, essa inteligência organizacional, né? Então, saber dizer não e saber delegar são fundamentais. Eu preciso ter o meu objetivo claro e seguir com ele. E sou eu que ponho os limites nas outras pessoas. Não é assim? Bem-vinda, Daisy. Então, gente, existem, assim, às vezes eu vou passando ciclos diversos, é o ciclo da frustração, é o ciclo da sobrevivência, mas eu preciso do ciclo da prosperidade, né? Eu preciso criar essa produtividade minha. Às vezes a gente diz que a pessoa ela fica rodando em círculos, como em volta de uma fogueira. E ela tá rodando em círculos e ela não sai do lugar. Já viu gente assim? Não é gente que tá encostada, deitada na rede. Não, é gente que trabalha. Às vezes é gente que trabalha muito. Bem-vindo, Fernando. Então, às vezes a pessoa trabalha muito, trabalha, mas produz pouco. Então, sem a produtividade, a gente não chega a lugar nenhum. Às vezes a gente está cansado, mas eu não estou fazendo aquilo que eu preciso fazer. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso... Bem-vinda, Arlete. Antes de qualquer coisa, eu preciso ter clareza do meu objetivo. E aí, ao invés de ficar correndo em círculos, me cansando, sem sair do lugar, eu vou traçar ações para chegar até lá. A produtividade é dessa forma, né? A gente precisa de trabalhar todos os lados para ser produtivo. O lado do resultado e o lado das pessoas. Enquanto líder, seja um líder, eu sou líder de uma pessoa, sou líder na minha casa, sou líder do meu negócio, na minha empresa, eu tenho 100 funcionários abaixo de mim. Ok, não importa o tamanho, importa o seu comportamento, a sua liderança, em olhar os resultados e olhar as pessoas. Porque o líder, ele vai influenciar e desenvolver essas pessoas. E aí essas pessoas vão com ele. Ele consegue delegar, à medida que ele delega uma atividade, essa pessoa vai crescendo, vai aprendendo, ela se sente importante, ela está ali entrando, né, engajada, motivada, né? Então, eu preciso de um resultado alto e preciso de um equilíbrio. São coisas que caminham no paralelo. Se eu tenho um resultado muito alto, mas o meu equilíbrio tá ruim, daí um tempo a coisa vai quebrar. Porque aí eu vou ter problemas familiares, eu vou ter problemas de saúde, eu vou ter problema com filhos, com cônjuge, né? Bem-vinda, Lúcia. Então, é preciso o resultado e o equilíbrio.
ok? A gente precisa analisar dentro do nosso mindset, que são os caminhos mentais, o que eu estou buscando, para onde eu estou indo, como que eu estou usando o meu tempo, o quão produtivo eu estou sendo a cada dia. Eu preciso mudar o meu mindset, o meu caminho mental e ir para a produtividade. Eu preciso, olha, eu me lembro que no período que eu trabalhei na Caixa Federal, nós tínhamos uma época um superintendente que chegava super cedo e saía muito tarde. O que acontece? Quando a chefia maior faz isso, a equipe também acompanha. Ela não quer ir antes, não quer chegar mais tarde, e aí todo mundo vai adoecendo. Todo mundo vai criando, né? Infelizmente, é um círculo que a gente fala que é vicioso, né? E aquilo não vai levar a lugar nenhum. Passado um tempo, esse superintendente foi trocado e chegou um e falou: gente, nós temos vida, então nós vamos ter o horário de sair e esse horário a gente vai trabalhar o horário normal e dentro desse horário a gente vai produzir. Porque, inclusive, depois de um tempo, boa noite, Arlete, depois de um tempo a gente não consegue nem produzir direito. Porque a gente está cansado, a gente está exausto, a gente está sem ter, né? A gente não está entendendo aquilo que é prioridade. Ok? A gente precisa entender o que devemos priorizar. É um mundo com tanta informação, com tanta coisa que nos traz, que muitas vezes nós não sabemos o que priorizar. Se eu estou na dúvida, olha, eu tenho um monte de tarefas para fazer. Então eu falei sobre isso outro dia. Para eu saber o que é prioridade. Então eu vejo, primeiro, está afetando muitas pessoas? Isso que eu quero fazer é uma atividade que vai afetar muitas pessoas? Ok, então ela é prioridade. Bem-vinda, Gislaine. Então, para saber se é prioridade, primeiro, afeta muitas pessoas? Boa noite, Lúcia. Segundo, afeta a parte financeira? Se afeta muitas pessoas e afeta a parte financeira, com certeza é prioridade. Bem-vinda, Clau. Eu preciso saber também se afeta clientes, porque é a imagem da empresa. Então, para definir o que é prioridade num mundo tão caótico, tão acelerado, né? Eu analiso. Afeta muitas pessoas, afeta clientes, afeta a questão financeira. Aquelas atividades que eu tenho que fazer, dentre tantas que eu tenho que fazer, que respondem a esses itens, são as que eu tenho que colocar na frente. Aquelas que não são tão prioritárias, eu vou deixando para depois. E eu preciso ir treinando o meu cérebro para isso, trabalhando a razão com a emoção. Eu preciso que, a gente até brinca assim, é o cérebro, o coração e o estômago. Então, nessa hierarquia é que a vida funciona. Uma vida produtiva, uma vida eficaz, né? Um líder eficaz. Então, o meu raciocínio, ele tem que mandar o meu corpo. Ele tem, a minha emoção, o meu coração tem que estar submetido. E aí, a gente brinca que nessa hierarquia, ok? Eu preciso assumir as responsabilidades que eu escolhi, que eu determinei, que tem que ver com o meu objetivo. Só que a gente passa pela vida seguindo de forma inconsciente o modelo dos pais. A gente tem apenas 5% do nosso cérebro consciente. 95% é inconsciente. Então vem da nossa história de vida, vem da nossa criação, né? Tem a parte que vem da nossa genética, do nosso DNA, ok. Mas o que eu vi os meus pais fazerem? E o que eu vi os meus primeiros líderes fazendo? Até de forma inconsciente, a gente vai repetindo. Então é preciso parar e pensar. Por que eu estou fazendo isso? Tem uma história que eu
já brinquei lá atrás, que é assim, uma história verdadeira, né? A mãe, ela fazia uma carne assada e ela cortava a ponta da carne e punha do lado. E servia na travessa, né? Um almoço assim, mais coisa, às vezes no domingo, uma carne assada, tarará, só que ela cortava a ponta e punha do lado. Aí o filho dela falou: mãe, por que você, toda vez que faz a carne assim, na hora de pôr na travessa, você corta a ponta? Ela falou: não sei, eu vi a minha mãe fazer isso a vida toda e eu repito o modelo, nunca raciocinei sobre isso. Ela falou: mas eu vou perguntar, eu vou tirar essa dúvida agora. Mãe, o que acontece que a senhora sempre corta a ponta e põe do lado na travessa e tal? Aí ela falou: não, eu também, a minha mãe sempre fez assim. E eu seguia o exemplo dela. E qual é a resposta dessa avó, né? Por que você corta a ponta e põe do lado? Porque eu não tinha travessa grande. As minhas travessas eram pequenas e não cabia aquela carne assada grande. Então eu tinha que cortar para pôr do lado. Aquilo foi se repetindo por gerações, mesmo depois que as travessas maiores chegaram na família. Porque as pessoas não pensavam, as pessoas repetem aquilo que elas veem, aquilo que elas vivem. Será que você tem cortado a ponta dos seus assados e feito coisas sem pensar? Já parou para analisar? Pensa aí. Que coisa que você repete no seu trabalho, na sua casa, e que não é visando produtividade, não é visando... Você faz sem pensar. E às vezes aquilo não tem mais sentido. Às vezes aquilo não comporta mais. Não é interessante? Ok? Então vamos lá. Vamos definir juntos. O que é produtividade para você que está aqui comigo? O que é ser produtivo? Então, ser produtivo é fazer mais coisas com menos esforço. Quanto mais coisas eu faço com menos esforço, mais produtivo eu sou. Ok? Não adianta eu fazer muita coisa, mas me esforçar demais, trabalhar muitas horas, né? Colocar em risco a minha saúde, os meus relacionamentos. Não adianta. A produtividade é fazer mais coisas com menos esforço, de forma inteligente, né? Sabendo ter tempo para coisa que é importante para você. Agora, o que é importante para você é diferente do que é importante para o outro. Por isso, o Zondinha Colodoé é assim mesmo, né? Então, olha só. Tudo passa pelo autoconhecimento. Para eu saber o que é importante para mim, o que é prioridade para mim, eu preciso me conhecer. Então a gente sempre começa de dentro para fora. A gente sempre analisa, equalizar o tempo, isso mesmo. Saber, né, Zondinha, equalizar o tempo. Às vezes a gente diz que o gerenciamento de tempo, ele não é técnicas. Eu vou saber técnica disso, vou usar. Não. É muito mais um gerenciamento pessoal, uma organização que você faz, né? Você consegue equalizar o tempo, a frase que o Zondinha trouxe. Você consegue produzir mais com menos tempo, com menos esforço, não é assim? Você consegue ter mais resultado e mais equilíbrio. A gente usa, né? A gente no início da conversa falamos do excesso de reuniões, que muitas vezes são improdutivas, do excesso de e-mails. Então eu preciso estar atenta para entender o que é mais importante, para não deixar que as coisas urgentes fiquem atravancando. E eu preciso do autoconhecimento para diferenciar o que é importante do que é urgente, né? Porque eu vou colocar na minha vida aquilo que é mais importante. Eu não posso eu não sou bombeiro para ficar apagando incêndio e correndo atrás
do que é urgente. Eu tenho que saber me organizar, eu preciso administrar a minha vida. Ok? Eu preciso começar de mim mesma, do meu autoconhecimento. Quais são os meus talentos, as minhas forças, qual é o meu propósito. A partir disso, eu vou fazendo escolhas que têm a ver, que vão levar a decisões assertivas. Então, tudo começa dentro de nós mesmos. De nós pararmos e refletirmos e nos conhecermos, né? Ok? Se a gente organizar a nossa vida, a gente vai organizar o nosso tempo. Um ambiente de trabalho organizado. A gente fala de retrabalho, né? Você chegou com um material, aí joga num canto, joga na mesa. Não, já chega, já põe aquilo onde tem que ser. Existe uma regra que eu aprendi muito nova, que fala que um papel, ou hoje em dia, uma mensagem, ela deve passar uma vez por nós. E aí eu decido o que eu vou fazer. Se aquela mensagem ou aquele papel que chegou para mim não me interessa, eu não vou utilizar, eu não preciso dele, ele vai para o lixo. Eu vou deletar ou eu vou jogar ele fora. Se alguma coisa, não, eu preciso guardar isso, então ele vai para arquivo. Não, é alguma coisa que eu preciso fazer. Então, eu tenho que ter uma pasta, eu tenho que ter, seja físico, né, o papel, ou seja, da forma digital, eu preciso ter uma pasta das coisas que eu preciso fazer, com prazos determinados, né? Então, um papel, uma mensagem, só deve passar uma vez por mim. E quando ela passar, eu preciso parar e decidir o que eu faço com ela. E nessa decisão, que é de segundos, né? Ai, olha, é uma coisa que eu preciso estudar melhor. Ok, ela vai para a pasta né? Você vai criando as melhores formas para você. Bem-vinda, Tatiane. Então, a gente aprende a não ficar com o retrabalho, a não ficar pegando os papéis, as mensagens que nos chegam e passa, e eu olho, eu ponho de lado, eu pego de novo e eu olho. Não. Eu não preciso ter medo de jogar as coisas fora, de deletar as coisas que são necessárias. Eu preciso ter essa atitude produtiva. Eu preciso planejar antes que as coisas venham. Então, o autoconhecimento, a partir dele eu faço um planejamento de vida, um planejamento através das agendas. Eu não posso começar uma semana sem analisar minha agenda semanal. Eu preciso ter isso bem trabalhado. Aí a cada dia eu vou revendo e adequando as atividades que eu tenho para o dia seguinte, ou de manhã cedo, ou na noite anterior, da forma que vocês quiserem. Gente, eu sempre esqueço de pedir, quem estiver aqui conosco e não me segue no Instagram, clica aí para que a gente possa estar sempre dividindo e compartilhando as coisas. Então eu planejo e aí eu me organizo, né? Eu coloco coisas de forma automática, né? Eu uso na minha vida financeira o débito em conta, eu vou facilitando tudo o que é possível. Eu monto o Google Agenda, que já vai mandando a confirmação do atendimento dos clientes, que já vai trazendo o alerta dos compromissos que eu alertei. Então eu faço o Google Agenda no computador, ele vai pro celular. Eu gosto de agenda papel também, então eu acabo usando as duas, né? Mas isso é de cada um. Bem-vinda, Jussara. Então, cada um vai utilizar da forma que é melhor. Eu gosto do papel, né? É uma coisa que é antiga para mim, que é importante. Bem-vinda, Caí. Então, você tem que planejar, se organizar e executar aquilo que planejou. Não adianta você planejar. Bem-vinda, Maria de Fátima. Não adianta você planejar, organizou, chegou na hora de fazer, você procrastina. Você deixa pra lá, não, tô com preguiça, deixa isso pra depois, eu vou fazer o que é mais fácil. Não, para fazer o que é mais importante, aquilo que você agendou. É isso que vai fazer a diferença. Planejar, se organizar
e pôr em ação aquelas coisas que você planejou, aquelas coisas que você agendou para você. Comece às vezes, tem gente que começa pelo mais fácil. Eu vou começar por isso aqui que eu gosto mais, é mais fácil. Não, faz o contrário. Quando o dia começar, vai para aquelas atividades que te desafiam. Você tá com a cabeça fresca, né? Você fala, hoje eu vou fazer isso, vou pegar esse relatório, pegar essa planilha. Já começa fazendo. Que à medida que o dia vai passando, a nossa energia, a tendência é ir caindo, né? Então, aproveita esses horários que você sabe que tem a energia mais alta e faz as tarefas mais difíceis. Faz aquelas que você não gosta, né? Vai levando, vai separando, né? Aquilo que é mais importante, né? Aquilo que é urgente, que perdeu. Urgente é aquilo que era importante e perdeu o tempo. Aí virou urgente, né? Então, aquilo que tem prazo, ok? E aquilo que é desnecessário, vai deixando. Circunstancial, vai separando, ok? Então, lixe as tarefas, se agende, né? Vai se organizando de acordo com a sua performance, né? De acordo com o que você tem conseguido. Bem-vindo, Lúcia. Então, eu preciso planejar. Ação e reação? Não, planeja. Eu preciso também ser espontânea, lógico, mas com aquela flexibilidade. Ok? Bem-vinda, Júlia. Então, quando a gente tem um planejamento, mas a gente é flexível, né? A gente é espontâneo, as coisas vão fluir. Se eu tenho um planejamento, mas eu tô muito rígido, eu acabo procrastinando, acabo deixando urgente, virar urgente, né? Então é preciso que a gente coloque, bem-vinda, Luciana, é preciso que a gente coloque todas as nossas atividades, vida pessoal, vida profissional, separar, né, naquilo que é mais urgente, naquilo que é importante, naquilo que é circunstancial, ter tempo. Quando a gente faz uma agenda, a gente precisa de tempo para os imprevistos. E o tempo não é pouco não, umas 2 horas na parte da manhã, umas 2 da tarde, você tem que deixar, porque às vezes surgem coisas novas e algumas atividades que você tem que fazer demoram mais tempo do que o previsto. Então se organize, planeje e execute, né? Eu preciso ter, conforme eu disse, esse planejamento mensal, eu preciso desse compromisso de hora marcada, né? E eu preciso também as tarefas que eu vou encaixando à medida que eu tenho tempo para fazer, principalmente em ordem de importância, né? Olha só, a gente vai falar assim, planejamento não é uma coisa que o homem faz naturalmente, é uma coisa que eu preciso ter na minha rotina, exigir de mim mesma para fazer. Nós já falamos de prioridade, então eu planejo, eu vejo o que é prioridade, não é isso? E existem algumas coisas que eu consigo às vezes antecipar. Eu tô bem, aquilo fluiu, eu não tô sentindo que eu tô trabalhando e produzindo pouco. Não, eu tô sentindo que eu tô produzindo bem. E eu tô tendo bom resultado e bastante equilíbrio, então antecipo tarefas que eu tenho para fazer. Não é assim? Ok? Então, a gente vai fazendo pausas. Quando estiver cansado demais, eu preciso parar, fazer uma pausa, recuperar energia para poder ir em frente. E para eu estar bem, eu tenho que dormir bem, tenho que ter uma alimentação legal, que vai ser o combustível, né, para minha vida. Eu preciso fazer atividade física. E essas, não tenho tempo. Eu trabalho, acordo cedo, trabalho até de... Isso tudo é antiprodutivo. Se você se considera uma pessoa produtiva, com certeza você cuida de você, você dorme bem, você se alimenta bem, você faz atividade física, você cuida dos seus, da sua família, dos seus amigos. Você tem bons relacionamentos e
no trabalho você vai para o sucesso, porque você é produtivo lá também, você vê o resultado, você vai atrás dos seus objetivos. Não é assim? Então, esse equilíbrio, ele é fundamental. Ok? Se eu não tiver esse equilíbrio, eu vou ter fadiga mental, o estresse que a gente falou. E na hora que eu vou fazer alguma coisa, por exemplo, nós estamos nessa live. O que é importante? A atenção plena. É estar presente, é você estar aqui e não tá olhando a televisão, tá puxando... Não, nesse momento fique presente, vivenciando isso que a gente está conversando. Estar presente naquilo que está fazendo. Ok? São 8h20h34. Daqui a pouco a live vai acabar e eu vou fazer outra coisa. Ok. Quando eu for fazer aquela outra coisa, eu vou estar inteiro nela. Se eu vou fazer uma atividade física, eu estou inteiro. Se eu vou cuidar, vou tomar banho, vou relaxar, vou estar com a minha família. Então, esteja inteiro, presente naquilo que você está fazendo. E isso vai fazer toda a diferença, ok? E isso vai levar você a ter essa questão dos horários, né? Se você tiver um horário para ler, tem uma coisa assim, se você ler 10 minutos por dia, não tenho tempo para ler, muito tempo que eu não leio um livro. O quê? Como assim? Lê 10 minutos. Se você ler 10 minutos, quantos livros você vai ler? Um livro por mês? Um livro a cada 2 meses? Que horário é bom para você ler? Eu gosto de ler na hora de dormir. Eu leio sempre na hora de dormir. Às vezes eu leio muito, às vezes eu tô mais cansada e leio um pouco menos. Eu gosto de ler, assim que eu acordo. Gosto de ler na hora do almoço, na hora que eu chego em casa, não importa. Separe um tempo para leitura, para investir no seu aprendizado contínuo, coisas novas, e não ler sempre sobre as mesmas coisas. Que bom, Vitor, que você está gostando. Então a gente precisa ler aquilo que a gente não conhece também. Tudo bem, eu trabalho com desenvolvimento humano, eu leio bastante sobre isso, eu estudo, mas eu preciso ver coisas diferentes. Essa semana eu retomei um estudo com a Rosa, uma colega muito querida, e a gente está estudando sobre as constelações familiares, as percepções sistêmicas. E a gente vai mergulhar nesse assunto nas segundas à noite, né? Então a gente se organiza e tem tempo para tudo. O Vitor colocou, leio 1 hora por dia às 6 horas da manhã. Legal, ele acorda, não sei se é essa hora que ele acorda, mas em torno disso. E aí às 6 horas da manhã ele pega o livro para ler. Perfeito, né? Se você consegue ler 1 hora, excelente. Se você que está aí com a gente, está ouvindo ao vivo ou vai ouvir depois, não consegue 1 hora, 5 minutinhos, já tá bom. Vai criando o hábito e vai aumentando o tempo, né? Depois que vai acontecendo, não é assim? Então, horário para ler, pegue grupos de temas que você gosta. Como eu comentei o da percepção sistêmica, essa coisa da constelação, eu gosto demais e não faz parte da minha rotina, daquilo que eu tô... Mas é interessante trazer coisas diferentes, conhecimentos novos, né? Então, ter algo que tira a gente daquilo que a gente faz o tempo todo. Você trabalha com informática, então não vai ler o tempo todo sobre informática. Pega uma coisa diferente para ler. Eu trabalho com desenvolvimento humano, então à noite, na hora das minhas férias, na hora do meu lazer, eu vou ler isso. Não posso, eu tenho que ler uma coisa bem diferente. O Vitor colocou, o importante é começar exatamente. Quando a gente começa a ler, a gente descobre um universo tão profundo, tão bacana, que aí você não quer nunca mais parar. E às vezes você para por algum momento da sua vida, você logo acerta para poder recomeçar. Isso é fundamental, né? Então, tem momentos que, por exemplo, eu fiz uma mudança total, mudança de apartamento, né? Foram coisas que foram acontecendo. Bem-vinda, Maria do Carmo. Coisas que vão acontecendo que tiram um pouco daquela rotina que a gente estava, né?
Aí eu fui adequando as coisas novas. Antes eu nadava 2 vezes na semana, agora eu tô nadando todos os dias, nado 1000 metros. Então, você acrescenta alguma coisa que você considera importante para a sua energia, para a sua atividade física, para a sua saúde, e depois aí você consegue, né? Você aumenta algumas, diminui outras, você vai adequando a sua vida com aquilo que você precisa, aquilo que é importante para você, aquilo que você gosta. Nem tudo que a gente faz a gente gosta, tem aquelas que eu preciso fazer. Então, vamos fazendo essa diferença entre uma coisa e outra, né? Aí dentro vão entrando algumas questões, porque assim, eu preciso fazer o que é importante, mas eu não faço. Então, o que te leva a não fazer? É alguma crença limitante, né? O que está te tirando? É uma autossabotagem, você não está se permitindo conseguir, ok? Então, é preciso essa análise para entender para onde você está indo. Define o que é importante e faça, né? Definir e fazer, né? E começando devagar, um passo por dia a cada momento, né? E aí a gente falou de excesso de reuniões, excesso de e-mails, excesso de urgência, excesso de coisas que às vezes não vão nos levar. Então vamos cortar essas coisas. Vamos ver, olha, eu não preciso ter reunião todo dia. Basta uma por semana ou 2, um com a equipe tal, outra com a equipe tal, tira. Eu não preciso mandar esse e-mail para todo mundo, tira. Qual é o grupo que precisa? E-mail me toma muito tempo, eu tenho uma pessoa na equipe que pode cuidar dos e-mails, passa para ela. Outra coisa fundamental é ter horário para as coisas. Se a gente deixar as redes sociais, os e-mails, o WhatsApp, eles roubam o nosso tempo inteiro. Você não faz outra coisa. Quando você vê, ficou se perdeu na internet, nas redes. Começa a pesquisar as coisas. Então, tem horários para isso. Eu sempre que eu trabalho com atendimento de coach executivo, né? Online. E a gente sempre vai nessa questão das pessoas que não estão conseguindo e aí determina horário. A pessoa que vai escolher o que é melhor para ela. Então, que horário é bom para você checar seus e-mails? Vai ficar o dia inteiro, aquilo, pum, bateu, veio a notificação, aquilo pisca. Não, tira isso tudo. E tenha, para mim, olha, cada pessoa vai fazer do seu jeito. De manhã, quando eu começo a trabalhar, eu dou uma olhada. E aí, daquele jeito que a gente falou, uma mensagem só deve passar uma vez por nós. Então, essa mensagem ou vai ser deletada, ou vai ser arquivada, que é uma coisa importante, ou vai estar numa pasta de coisas importantes a serem feitas, ou você vai repassar para alguém. Então, aquela mensagem só vem uma vez e você dá um fim nela, seja o que for. Olha, essa mensagem é muito importante, é para eu estudar depois. Ok, ela tá ali nas coisas a fazer, assim que a minha agenda permitir, eu vou pegar para responder, para fazer, seja o que for, né? A gente precisa ter esta habilidade. A gente não pode permitir que os nossos costumes, né, a rotina que a gente tinha, a nossa formação, nada nos limite. A gente precisa estar aberto para o novo, né? A gente precisa realmente se organizar para poder fazer de tudo um pouco. Não é que eu não vou fazer, mas eu vou fazer com a hora certa. Eu não vou permitir que esses ladrões do tempo venham. As interrupções, eu tô numa empresa que as pessoas toda hora abrem a porta ou chegam na minha mesa, então, de repente, eu estipulo horários. Eu faço, porque se eu tiver resolvendo uma coisa, escrevendo, fazendo, e a pessoa vem me interrompe, vem outro, não vai produzir. Então, cada um conhece da sua vida, né? E sabe o que é melhor. Sabe a sequência, né? O que pode fazer, né? As pessoas, você não pode permitir que elas façam tudo o que elas querem. Você é líder, você vai dividindo, né? Você precisa estar olhando para o resultado da empresa. Você não precisa estar olhando
para as coisas, o contrário, para aquilo que não está dando certo, para o improdutivo, né? A gente tem que olhar o resultado e manter o nosso equilíbrio em relação às outras coisas. Resultado e equilíbrio é que levam à produtividade, ok? Então, existe um monte de coisas que você faz. Me lembrei de uma coisa. Quando eu fui gerente na agência, eu trabalhei na Caixa Federal, 31 anos, né? Eu fui gerente na agência São Vicente. E naquela época a agência tinha umas 100 pessoas, era a única da cidade, estava sempre assim cheia. O que eu falei? Entre conversas com um ou outro e tal, então vamos fazer o dia feliz, o dia do aniversário. Então no dia do aniversário a pessoa não trabalhava. E ela tinha esse diazinho de folga. Ah, poxa, ela vai perder um tempo de trabalho, ela vai... Ok, mas naquele dia ela vai poder fazer coisas que ela queira estar comemorando, ela está recebendo tanta mensagem, ela vai querer estar com a família. Com certeza, depois que ela tiver, né? Bem-vindo, Austin. Depois que ela estiver trabalhando, aquilo vai ser compensado. A produtividade vai ser muito maior, né? Boa noite. Porque a gente precisa colocar lazer, a gente precisa colocar prazer na nossa rotina. A gente precisa tratar a nossa equipe com maturidade. A gente precisa desenvolvê-los, investir neles e permitir que eles tenham foco no resultado e também equilíbrio entre a vida pessoal dele e a vida profissional, entre a saúde, né? Entre todos esses itens que a gente está citando. É inadmissível no mundo de hoje. Eu não posso fazer atividade física, não tenho tempo. Não ter tempo é desculpa para pessoas desorganizadas, para pessoas que não são produtivas. Eu comentei com vocês quando eu trabalhei numa empresa e que era excesso de horas de trabalho. Chegou um chefe novo e acabou, deu horário, vão para casa, existe vida lá fora, família de vocês precisa de vocês, vocês têm que ter alegria. O que acontece? Você passa a ter mais tempo para você, para as coisas que você gosta, e aí nas horas que você está trabalhando, você produz muito mais. Com certeza absoluta. Repense isso em você mesmo, repense isso na sua empresa e na sua equipe, ok? Tem que estar tudo ligado, tem que estar tudo partir daquilo, do autoconhecimento, do propósito, dessa interação, da confiança na sua equipe, nas pessoas, vai formando processos, né? A gente, na escola de negócios, a gente falava dos MIPs, de eu ter manual, de eu saber o que eu vou fazer, das metas que eu tenho que atingir, isso ser de conhecimento de todos, para que todos estejam engajados nesse processo, ok? Então, a equipe, ela vai pelas entregas que ela faz, pelo resultado que ela traz. E muitas vezes, o tempo, ele é mais importante para o seu colaborador do que o dinheiro. Se você for dar... eu vivenciei isso há poucos dias, eu falei com ela, você quer receber em dinheiro ou você quer ter folga? Não, quero ter folga. Legal. Então, se é isso que você quer, você vai ter, né? Nem sempre dinheiro é em tudo. Tem uma hora na vida da gente que a gente quer, né? A gente precisa, ok? Então, quem está na sua equipe? Você os conhece? Você realmente sabe o que eles precisam? Você tem desenvolvido a sua equipe? Você tem tornado ela cada vez mais produtiva? Isso é fundamental, né? Eu preciso de levar até eles essa segurança psicológica que a gente chama, ok? Eu preciso desenvolver ambientes que as pessoas, elas estão ali confiantes. Às vezes a gente fala para a pessoa assim, eu quero que você seja criativo, que você busque... Aí, não permito erro. Como que a pessoa vai ser criativa, vai ser ousada e não vai errar? O erro vem, mas eu tenho que conviver bem com isso. Eu tenho que saber que errando, analisando e aí fazendo continuamente esse processo é que eu vou ter essa segurança psicológica. Eu preciso da confiança. Eu preciso
que a minha equipe confie em si mesmo e confie uns nos outros, confie no líder. Aí eles vão o quê? Cumprir as tarefas que precisam, ir nos prazos que estão lá sendo exigidos, atendendo os padrões de qualidade. Se você tem uma equipe, aquilo é a equipe de alta performance, né? Eu preciso ser claro, eu preciso dizer os papéis, o que precisa ser feito, o impacto que aquilo vai trazer ao ser executado e, importante, o impacto que aquilo vai trazer se não for executado. Se isso estiver claro para a minha equipe, a produtividade vai ser maior. Eu vou fazer um planejamento conjunto com eles. Eu vou entender o propósito deles. O que é importante realmente para aquele colaborador. Ok? Então é isso. Eu preciso, para ser produtivo, de cuidar de mim mesmo, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, né? O meu sono, a minha qualidade de vida, o tempo que eu tenho para leitura, nós falamos, e para os meus sonhos, para aquilo que eu desejo, para aquilo que eu busco. Eu preciso sair daquela, na pirâmide de Maslow, daqueles degraus mais baixos, onde eu vou adquirindo, né, a segurança, eu vou subindo, reconhecimento, né, autorrealização que está lá no topo da pirâmide. E só consegue isso, né, se você tem uma liderança que te apoia, se você é uma pessoa que tem esse conhecimento, que consegue se organizar, ok? A gente vê que hoje em dia os jovens, eu tenho filhos adolescentes, eles não fazem igual a gente fazia antigamente, tudo, qualquer coisa, o trabalho é muito diferente. Hoje eles buscam muito trabalhar, bem-vindo, Ivani, trabalhar com aquilo que eles querem. É uma geração muito diferente, né? Ela busca o que ela quer, ela vai atrás do sonho, ela vai, né? E eu preciso reconhecer essas pessoas que estão comigo e que estão ali, né? E aí a gente já falou que é importante, além de planejar, se organizar e executar, a gente precisa estar delegando para essas pessoas, para não estar sobrecarregado, né? A gente precisa passar por escrito o que a pessoa precisa fazer com antecedência, ok? Envolvê-la, né? Treiná-la para aquilo que ela vai fazer. A gente costuma dizer assim, não é para delargar, é para delegar, né? Aí eu vou fazendo essa gestão da minha equipe. Eu vou vendo aquilo que precisa ser mudado, eu vou delegando de forma eficaz. Eu sou um líder eficaz. Eu sou um profissional eficaz. Eu preciso ter os processos bem definidos, eu preciso ter projetos ousados, né? Passo a passo daquilo que eu tenho que fazer. E nos processos eu vou criando, através dos meus colaboradores que estão bem treinados, que estão sendo desenvolvidos, um resultado de alta performance, um resultado brilhante. E eu vou permitindo que eles criem, diminua um pouco essa competitividade entre eles. Eu gosto da história, eu já falei numa outra live, do milho premiado, que entrevistaram um cara que todo ano ele ganhava, o milho dele era premiado, de excelente qualidade, um fazendeiro lá nos Estados Unidos e tal. Aí perguntaram a ele, por que todo ano o seu milho é premiado? Ele falou, eu distribuo essas sementes que eu tenho, que são de ótima qualidade, eu sempre mostro, distribuo, por quê? Para os meus vizinhos. Porque no caso das plantações, o vento leva as sementes, os pássaros levam, os animais levam. E se você tem no seu entorno má qualidade, nunca ele teria um milho de excelência. Então eu não preciso ter medo de falar tudo que eu sei, de entregar tudo aquilo que eu conheço.
Tem lugar para todo mundo. Se você é um bom profissional, se você é produtivo, não tenha receio. Aquela coisa de ficar, a informação é poder, eu vou reter. Não. Abra mão disso. Você precisa realmente dividir, né? E aí são aqueles detalhes que eu fui falando durante a live. Diminua a quantidade de reuniões. Veja qual é o melhor dia. Muitas vezes é sexta-feira. Não, a reunião para mim melhor é segunda-feira, né? Vai usando tudo que você puder, tudo que a empresa tiver, tudo que você conhecer, para ir automatizando, para ir facilitando a vida das pessoas. Vai vendo a questão das tarefas, do planejamento pessoal, do planejamento da equipe como um todo. Tenha tempo para aquilo que é importante, né? Analise bem o que você quer fazer. Preciso mesmo mandar esse e-mail? Preciso mesmo fazer essa reunião? Preciso de tantos participantes? O Vitor falou que está gostando muito. Que bom, Vitor. Eu também estou gostando muito de estar aqui com vocês. Então, nesse tempo de coisas virtuais, o que aconteceu? As reuniões virtuais, elas dobraram. Ou no trabalho híbrido, ou no trabalho de home office, se exigiu muito dos colaboradores. Parece que não tinha tempo para ficar mandando e-mail, WhatsApp, cobrando, né? E a gente não pode fazer isso, né? A gente precisa desse equilíbrio, ok? A gente precisa ter ideia de que o tempo é uma coisa relativa, né? Aquele dizer, eu não tenho tempo, tempo é relativo. Você faz aquilo que é importante para você. Às vezes a pessoa perde um tempo enorme vendo televisão, perde um tempo enorme na internet e diz que não tenho tempo para fazer uma coisa que seria muito mais importante para ela. Então não é que não é para você ver televisão ou não ir na internet, não. Mas faça com análise, faça com planejamento. Analise aquilo que você precisa fazer, que impacto isso vai trazer para você, ok? Então a gente precisa de ter essa organização, de ter o tempo como aliado. Eu sempre digo assim, largue o relógio e use uma bússola. Porque se eu tenho uma bússola, eu tenho um norte, eu sei para onde eu vou, é só ir caminhando naquele sentido. Às vezes não precisa ficar se prendendo. A questão do tempo, às vezes a pessoa é muito indisciplinada. Ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela posterga, ela deixa para depois. E a disciplina, ela é a ponte entre aquilo que você, de onde você está para onde você quer ir. Daquilo que você deseja, né? Para você chegar onde você deseja, chegar ao seu objetivo, a ponte é a disciplina. Então, se você tem que fazer aquilo, faça. Vai atrás. Organização, planejamento, reflexão, análise disso tudo. Ok? Planejar, organizar e executar. Reflita sobre tudo isso. Reflita sobre as crenças que estão te atrapalhando, né? Às vezes a pessoa não está com a atenção concentrada. A gente falou da atenção plena, do estar presente. Eu preciso ter esse foco. Porque se eu estudo com foco 2 horas por dia, é muito melhor do que eu estudar 10 horas perdida, sem foco, desconcentrada. Leio, releio, não presto atenção em nada. Então são coisas que eu preciso aprender a fazer. Aquele horário, eu fecho tudo, eu paro, eu me concentro e faço. É hora daquilo, é hora da minha prioridade. Eu tenho liberdade para tudo, mas eu tenho essa liberdade com responsabilidade. Eu vou atrás, né? Em busca disso tudo. Eu não posso viver nesse automático. A gente vai falar nisso numa das próximas lives. Eu não posso viver só automaticamente fazendo aquilo que
eu nem reflito, eu não escolho, eu não decido. Eu uso só aquele meu cérebro reptiliano, né? Que é aquele cérebro da fuga, daquilo que é rotina, daquilo que é automático. Passar a vida no automático, jamais. Eu preciso, sim, usar a minha córtex cerebral, o raciocínio, para eu analisar aquilo que é prioridade. Aquilo que vai me levar a ser mais produtivo. Não é assim? Eu preciso descobrir o que me faz. Olha, eu fiz isso, deu super certo, eu sou mais produtiva dessa forma. Ok. Anota, marca isso aí. Quando eu administro o meu tempo, eu estou administrando o que eu tenho que fazer. Ai, que bom, Arlete. Gratidão a todos vocês que estão aqui também com a gente. Então, assim, é muito importante que a gente reflita, que a gente planeje, que a gente se organize para ter mais e mais produtividade. Definindo aquilo que é prioridade dentro daqueles itens que a gente já falou. Alete, pois, gratidão por tudo que você nos passa, aprendo muito com você. Que bom. E eu me inspiro hoje quando, depois do horário do almoço, eu falei, eu quero separar um tempo que eu quero estudar para essa live. Eu quero analisar algumas questões. Aí eu escrevo, eu paro, eu penso, itens que eu ainda não trouxe. Eu vou entrar numa sequência de lives a partir da semana que vem. Terça, quarta e quinta. Vamos fazer uma série de lives. Eu tenho uma imersão, que é os desafios da liderança. Eu gostaria de ter você com a gente. A gente vai pegar 4 desafios que eu nunca trabalhei, nem em lives, nem em curso, e nós vamos levar. É questão de gestão de conflitos, é questão do poder de influência, e a produtividade está lá também. E a comunicação. Então, mas todos os itens vistos de uma forma nova. Você que está aqui e ainda não se inscreveu, clica ali na bio, faz a sua inscrição para estar conosco. Ok? Bem-vindo, Lá Vitorino. A gente está encerrando, mas eu convido vocês que entraram mais para o final. A live vai ficar salva. Entrem na live, revejam, deixem suas dúvidas. Entre na bio, vamos lá para os desafios. Vamos para os desafios da liderança. Vamos estar juntos. Semana que vem, 3 lives, terça, quarta e quinta. Na outra também. E depois, no final de semana, do dia 20, aí nós teremos a imersão Desafios da Liderança. Eu gostaria de ter todos vocês lá com a gente. Então, até a próxima terça, até a próxima live. Sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram, e vamos juntos ser mais produtivos e equilibrados. Até lá!